Salut, ça va? Na dica de hoje nós vamos estudar um pouco da fonética da língua francesa, como em todas as terças-feiras, desde que começamos o nosso projeto Francês 365. Então vamos lá. Hoje eu gostaria de mostrar algo que é um problema para quem está começando a estudar, que é a questão da pronúncia da consoante no final das palavras. Geralmente em francês, em 87% dos casos, eu não pronuncio a consoante. 87 foi um número que eu inventei, tá, gente? Pela minha experiência, 87% das vezes eu não pronuncio a consoante no final da palavra. Mas há algumas palavras que são exceções. Há 3 palavras que são bem conhecidas por serem exceções. E a primeira delas é a palavra fils. Filho. O filho, eu vou dizer le fils. A segunda palavra conhecida é a palavra ovo. Então, o ovo, eu vou dizer l'œuf. Eu pronuncio o F no final. L'œuf. A palavra osso também tem um S que é pronunciado. L'os. L'os. Então, pronuncio o S da palavra osso. No plural, essas palavras vão mudar. Eu não vou mais pronunciar nenhum F, nenhum S. Mas o que nos interessa aqui é a pronúncia do singular dessas palavras, certo? L'œuf, l'os e a primeira palavra que vimos, le fils. Porém, há outros conjuntos de palavras que nós vamos ver aqui, em que eu também preciso pronunciar a consoante final. Nos números, como 6, 7, 8, 9, eu pronuncio as consoantes finais. Por exemplo, palavras como correct, exact, eu preciso pronunciar esse kt, kt. Então é uma consoante muda. E apesar de eu pronunciá-la, ela é considerada em francês uma consoante muda. Porque eu não falo exact, correct, mas sim exact, correct. Então não tem um som vocálico logo depois dela. É a consoante pura, né? O som t. D'accord? Outras palavras, outro conjunto de palavras aí, uma dupla palavra donc e a palavra parc. Então, com palavras com C, algumas palavras que são finalizadas com C, eu também pronuncio parc, donc. D'accord? Pontos cardeais, eu também pronuncio, eu falo ouest, est, ouest, est. Então, eu digo, por exemplo, que eu moro no nord-est brasileiro. D'accord? E outras palavras são nomes próprios, aí não tem regras, né? Depende muito do nome próprio, depende muito da origem do nome, etc, né? Por exemplo, um nome famoso é Proust. Então, Proust, eu pronuncio o T, esse T mudo, né? Sem um som vocálico em seguida, o T, apenas, Proust. Outro nome próprio, Marc. Marc. Então, não digo Mar, mas sim Marc. D'accord? Voilà, então nomes próprios aí você tem bastante para estudar. Vai depender realmente da origem do nome, né? Você não tem como saber assim, a priori, se a consoante vai ser pronunciada ou não. E para finalizar os nossos grupos de palavras, palavras estrangeiras que são finalizadas por consoante, eu vou pronunciar como gaz, stop, gang, club. E brincam bastante, né, com essa palavra, com o ing. Hoje em dia não se pronuncia tanto, mas antigamente, principalmente em Paris, se pronunciava parking. Hoje já se fala mais parking, parking e não parking. D'accord?
Mas antigamente eu cheguei até a ouvir em Paris me falando do prédio, lá embaixo do prédio, eu falava building, por exemplo. Então, é isso. Essas são as palavras, esses foram os conjuntos de palavras, né, em que eu devo pronunciar a consoante. Essa lista, ela não é exaustiva, tá? Aqui eu não citei todas as palavras em que eu devo pronunciar a consoante final. Há outras palavras, aqui foram apenas alguns exemplos para você ver que nessa lista entram os números, entram palavras que acabam com CT, como exact, correct, e palavras com C, como donc, parc, os pontos cardeais, ouest, est, e aquelas 3 palavrinhas que a gente já conhece, né, que são as famosas, geralmente são as exceções apontadas, né, para quem está começando a estudar. Mas a gente viu aqui no vídeo que existem outras palavras e nós tentamos aí formar um conjunto, né, tentando explorar uma regra comum para elas. D'accord? Então é isso. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, curta, comente, tire suas dúvidas aqui abaixo, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal. Amanhã tem mais um vídeo. Merci beaucoup e à demain.